Mais uma vez, estamos aqui firmes e fortes, né? Falando sobre o livro de Atos, né? Falando sobre o Espírito Santo, sobre essa pessoa maravilhosa, companheira, que está sempre conosco e nos ajudando, sustentando e nos encorajando, né? E nos ensinando também, né? Eu disse ontem e hoje eu torno a repetir. Todos os capítulos do livro de Atos, você vê mudança de cenário, de localidade, você vê mudanças de personagens, mas você não vê mudança de quem está por detrás, do agente que inaugurou a época da graça, e a igreja é sempre o mesmo, o Espírito Santo. E no capítulo 10 não é diferente. A Bíblia fala que em Cesareia, olha a cidade, havia um homem chamado Cornélio, olha o personagem. E, e ele era um centurião romano. E a Bíblia diz que, verso de número 2, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus e davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Uma das coisas que chama atenção aqui nesse primeiro momento é que você pode ter a sua comunhão com Deus com a sua família, né? E tudo que você faz fica em memória diante de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente vai dar conta de cada palavra que a gente deu. Por isso que a Bíblia diz que é pecado até de omissão, você saber o bem, fazer o bem e não fazer, você peca. Quer dizer, existe um olhar de Deus que estão por toda a face da terra, procurando aqueles que realmente estão com a vida, com o coração firmado nele. Então, é esse Big Brother, né, que vê tudo, né? Não apenas o que é aparente, mas o que está dentro de nós também, as inclinações do nosso coração. E a Bíblia diz que esse Cornélio, ele tem uma experiência em que há uma orientação, há uma instrução de Deus para que ele mandasse alguém à casa de um homem chamado Pedro, que era para trazer alguém também chamado Pedro para vir até a casa dele. Olha a cidade, Jope, já era outra cidade. Olha os personagens que estão sendo acrescentados aqui na história, né? E a Bíblia diz que ele então envia alguns servos até Jope na casa de Pedro para trazer Simão Pedro para a casa dele. E a Bíblia diz que, por outro lado, eu acho isso interessante, que Deus ele trabalha cá e trabalha cá, né? E trabalha lá, né? Ele trabalha de ambas as partes para que a coisa se cumpra. No outro dia, diz o verso número 9 que lá em Jope, Pedro teve uma visão e ele recebe uma instrução, dizendo, ó, virá aí um pessoal bater na sua porta e você acompanha eles. E ele, tudo bem, ele vai, né? Ele vai. A hora que aparece esses emissários de Cornélio, ele vai, ele acompanha aquelas pessoas. E é interessante que ele chega e entra na casa de Cornélio. Não era comum, não era legal um judeu entrar na casa de um não judeu, né? Não era legal. Por isso que ele acompanha, ele é acompanhado com alguns outros personagens que a Bíblia não menciona o nome. Então Pedro chega lá junto com esses outros personagens na casa de Cornélio em Cesareia. E aí então Cornélio explica para Pedro, fala, eu tive uma visão no verso 31 e Deus dizendo que tinha ouvido as minhas orações e lembrado das minhas esmolas e me orientou a chamar você. E eu mandei você vir e você veio. Obrigado porque você veio. E ele então ele diz assim: e eu agora, Pedro, eu agora percebo que verdadeiramente não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e o que faz justo. Uma das coisas interessantes do capítulo de número 10 é que está meio implícito aqui, que é aqui
que o evangelho começa a alcançar os gentios, ou seja, os não-judeus. É aqui que os não-judeus têm acesso à salvação, têm acesso ao Espírito Santo. Por isso que Pedro faz essas colocações. Maravilha. Aí a Bíblia diz que Pedro, então, começa a falar sobre o sacrifício de Jesus e começa, de certa forma, a discorrer sobre a salvação que há por meio de Cristo Jesus. Mas a coisa-chave que acontece aqui na casa de Cornélio, depois dele haver dito que havia chamado os amigos mais íntimos, a família, então, ó, estava ali um pessoal mais chegado de Cornélio para receber aquilo que ele entendia que iria acontecer na casa dele por meio de Pedro. Pedro então prega, e a Bíblia diz no verso 44: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha que coisa interessante. Não houve uma imposição de mãos para que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Não houve uma oração, né? Oh Deus, manifesta a sua glória, batiza. Não houve oração. Não houve imposição de mãos, não houve uma busca aquelas pessoas pelo batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles ouviam Pedro. E vocês já viram no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E que enquanto Pedro ainda estava falando, ou seja, a respeito da palavra de Deus, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem. Então, não há, talvez, a maior, a maior maneira, a maneira mais objetiva, mais clara de você receber o Espírito Santo, às vezes não é participando numa reunião, né, de oração lá no mato, né, num momento assim de jejum, de consagração, mas é quando o seu coração está aberto para ouvir e receber a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vem e a Bíblia diz que ele desceu sobre todos, todos os que ouviam a mensagem. Foram batizados. Eu imagino Pedro e os outros judeus assim, ó. Como assim? Ué, ué, eles não são judeus? Hã? Como assim? Como assim eles estão tendo a mesma experiência que nós tivemos? Como assim? Né? E a Bíblia diz que eles ficaram admirados. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Né? Entendeu? Como assim? Como assim? Está aqui no verso 45. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aí Pedro toma a decisão. Peraí, gente. Se Deus batizou eles com o Espírito Santo, por que a gente não pode batizar eles também com a água? E batizaram os gentios. Foi o primeiro batismo dos gentios com água. Olha que coisa interessante. Essa ação do Espírito Santo, que vem sobre todos aqueles que creem, mesmo quando estão não estão dentro de um ambiente, né, de unção, de poder, de fogo, estavam ouvindo a palavra. Simples assim. A gente pode ser batizado com o Espírito Santo numa live como essa, ouvindo a palavra. Né? A gente precisa ardentemente desejar ser cheio. Quando? Sempre. Sempre. Para Senhor, que a porção minha de hoje, me dê agora. Eu quero, eu preciso, eu necessito de uma porção do Espírito Santo sobre a minha vida, na minha vida, porque sem ti não dá. Então eu quero convidar você hoje, né, a falar, Senhor.
me enche, me transborda. Enche a igreja, o templo, com a sua doce presença. Eu preciso de força para continuar. Eu preciso de criatividade para buscar respostas para aquilo que está como um problema para a minha vida. Me ajude. Eu tenho certeza que esse parceiro, esse amigo, esse paracleto, que é a pessoa do Espírito Santo, vai fazer muito mais do que a gente imagina que a gente precisa. Eu gosto de pensar que ele sempre dá na medida dele e não na medida da nossa necessidade. Quero orar por nós nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração é grato a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que nos afirma que todos nós, independente de sermos judeus ou não, temos acesso à salvação, temos acesso ao doce Espírito Santo, temos acesso às promessas que foram liberadas lá no passado a Abraão, temos acesso ao trono da graça através do sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, porque esse acesso não foi conquistado pelas nossas orações, pelas nossas rezas, pelos nossos jejuns, mas foi conquistado pelo seu sacrifício, Jesus, na cruz do Calvário. Muito obrigado, muito obrigado. E nessa hora nós queremos fazer uso desse acesso para pedir mais de Ti, menos de nós, para pedir que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar além do que eles contemplam, para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para ouvir mais do que os nossos ouvidos têm ouvido, para que o Senhor possa abrir o nosso coração, para que a gente possa Te amar mais, ter mais sede, mais fome de Ti do que temos tido até então. Vem, Espírito Santo. Vem, não nessa live, mas em cada vida aqui presente, nessa hora, em cada lar aqui representado nessa hora. Vem, Espírito Santo, e faz aquilo que só Tu pode fazer. Convencer-nos do pecado do juízo, abrir a porta da revelação, dar-nos discernimento, capacidade criativa, unção, poder, autoridade. Faz, Espírito Santo, algo extraordinário em cada um de nós, para que no dia de hoje possamos viver coisas extraordinárias, como os discípulos no passado viveram, nós queremos viver hoje também. Então, que uma unção de graça e favor venha manifestar-se através de cada um de nós, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo escape, trazendo provisão. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por aqueles que o Senhor tem já manifestado a tua glória, trazendo saúde. Obrigado pela vida do Ber, que entrou, voltou para a escola. Obrigado pela vida da Cíntia. Obrigado pela vida do Leandro, pela franca recuperação, pela irmã Lourdes e tantos outros que o Senhor tem restaurado. E nós queremos e continuamos a aclamar. Continue a manifestar a Deus na vida da Mara, na vida da Juliane, na vida da Francisca, na vida de cada uma dessas pessoas que precisam de um toque do Senhor. Senhor, que a sua graça e o seu favor venha sobre cada um de nós. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém. Há um coach que diz assim: o preço da presença de Deus é o tempo. O preço da presença de Deus é o tempo. Lembra do texto que nós lemos? A Bíblia diz, né, no 10, o verso de número 2, que ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Não tem como você não encontrar Deus se você investir tempo para buscá-lo, tá bom? Deus abençoe a sua vida.